Nossa, que calor! Ei, olá! Estou preparando uns picolés de morango. Com o calor que está fazendo, eu fiquei com vontade. Mas para eles ficarem sólidos como estes, eu tenho que congelá-los e esperar um pouco. O quê? Você não sabe o que é sólido? É um dos estados da matéria. Não se preocupe, eu te explico rapidinho. A matéria, a substância da qual todas as coisas são feitas, pode ser encontrada em 3 estados: líquido, como este suco de morango, sólido, como este picolé, e gasoso, como o vapor desta panela. A bebida que tomamos está em estado líquido. A matéria em estado líquido se adapta à forma do recipiente no qual está, e o volume é sempre o mesmo. As partículas estão separadas e podem se mover. Você está vendo como elas se movem? Parece que estão dançando. Os picolés que comemos estão em estado sólido. A característica principal da matéria em estado sólido é que ela tem forma e volume constantes. As partículas estão organizadas e juntinhas. Tá vendo? Por último, o estado gasoso. O vapor da panela está em estado gasoso. A matéria em estado gasoso pode mudar de volume e de forma, ocupando todo o espaço do recipiente no qual está. Viu? As partículas estão muito separadas e podem se mover livremente. Olha só, elas parecem um pouco loucas. Você entendeu tudo? Vamos revisar. A matéria pode ser encontrada em 3 estados: sólido, líquido e gasoso. A matéria em estado sólido sempre tem a mesma forma e ocupa o mesmo espaço. As partículas estão organizadas e juntinhas. A matéria em estado líquido se adapta à forma do recipiente no qual está. Sempre ocupa o mesmo espaço. Além disso, as suas partículas estão separadas e podem se mover. A matéria em estado gasoso tem volume e forma variáveis. As suas partículas estão muito separadas e se movem livremente. Vai ficar pronto rapidinho. Ei, olá! Estou preparando mais picolés para vender. Ficaram tão bons que já estão acabando. Estes já estão prontos, tá vendo? Quando eles esfriaram no congelador, eles solidificaram. Você sabe o que é a solidificação? É uma das mudanças de estado da matéria. Não se preocupe, que eu vou te explicar. Como você já sabe, a matéria pode estar em 3 estados: sólido, líquido e gasoso. As mudanças de estado acontecem quando a matéria esquenta ou esfria. Quando esquentamos a matéria em estado sólido e ela passa para o estado líquido, o processo se chama fusão. Quando esquentamos a matéria em estado líquido e ela passa para o estado gasoso, o processo se chama vaporização. Estes processos também podem acontecer ao contrário, ou seja, se ao invés de esquentar, esfriamos a matéria. Quando esfriamos a matéria em estado gasoso e ela passa para o estado líquido, o processo se chama condensação. Quando esfriamos muito a matéria em estado líquido e ela passa para o estado sólido, o processo se chama solidificação. Ah, não! Os picolés derreteram! Como eu sou distraída! Você se lembra como se chama a mudança do estado sólido para o estado líquido? Fusão! A mudança do estado sólido para o estado líquido se chama fusão. Quando a temperatura de um sólido aumenta, as partículas que compõem a matéria começam a se separar e podem se mover com mais facilidade. Tá vendo? Quando esquentamos o líquido, ele vira gás. Você se lembra como se chamava este processo? A mudança do estado líquido para o gasoso se chama vaporização. Quando esquentamos um líquido, as partículas que compõem a matéria se separam ainda mais umas das outras e podem se mover livremente pelo espaço. E se eu fechar esta panela? O vapor, quando toca a tampa, esfria e passa do estado gasoso para o estado líquido. Você se lembra como se chama este processo? Eu já contei para você antes. A mudança do estado gasoso para o estado líquido se chama condensação. Quando um gás esfria, as partículas da matéria começam a se juntar umas com as outras e se movem mais devagar, até que a matéria passa a ser líquida. Acho que os picolés que eu coloquei para congelar já devem estar prontos. Sim, eu coloquei uma forma com líquido no congelador
e depois de um tempo está sólido. A mudança do estado líquido para o sólido se chama... Vamos lá, você sabe! Se chama solidificação. Na solidificação, as partículas da matéria ficam bem juntinhas, por isso não podem se mover muito. E estas são as mudanças de estado da matéria. Vamos revisar? Quando esquentamos a matéria em estado sólido e ela muda para o estado líquido, o processo se chama fusão. Quando esquentamos a matéria em estado líquido e ela muda para o estado gasoso, o processo se chama vaporização. Estes processos também acontecem ao contrário, ou seja, se ao invés de esquentar, esfriamos a matéria. Quando esfriamos a matéria em estado gasoso e ela passa para o estado líquido, o processo se chama condensação. Quando esfriamos muito a matéria em estado líquido, ela vai passar para o estado sólido. Este processo se chama solidificação. Bom, agora você já conhece as mudanças de estado da matéria. Eu tenho que ir embora para atender as pessoas. Tchau! Turminha, mais uma vez aqui para a aula de ciências, uma aula bem bacana. Estados físicos da água. Leia a charge de Maurício de Souza abaixo com atenção. Bidu olha para um bloco de gelo, tá vendo? Ele olha ali, admirando esse bloco de gelo. Aí o gelo derrete e ele continua admirado. De repente, esse gelo, que virou uma poça d'água, vira uma fumacinha, formando uma nuvem. E Bidu fala: seu caso de personalidade tripla é realmente muito sério. Por que personalidade tripla? Tripla vem de 3. Olha, 1, 2, 3. Quando ele fala, né, que existe uma personalidade tripla, ele está falando que ela tem 3 manifestações diferentes. A água, ela se encontra em 3 estados diferentes: sólido, líquido e gasoso. Olha que bacana. Água, como tudo na natureza, é matéria. E a água pode mudar o seu estado físico. Pode ser líquida, como nós encontramos na natureza. Pode ser sólida e pode ser gasosa. Vamos para a definição de cada um. Estado sólido. Com baixa temperatura, a água transforma-se em gelo, neve ou granizo. Neve, né, aquela água congelada, mas fofinha, e granizo, aquelas pedrinhas de gelo que caem na chuva. Estado líquido, quando encontramos água em temperatura normal, uma temperatura ambiente propícia para ela estar dessa maneira. Dizemos que ela encontra-se em estado líquido, olha, fluente, nós bebemos ela, utilizamos para beber, tomar banho e cozinhar. Estado gasoso, pela ação do calor, ao contrário do sólido que precisa de uma temperatura muito baixa para ela congelar, no estado gasoso é o contrário, precisa de muito calor para transformar em vapor. O ar que respiramos tem água no estado gasoso. Nesses dias que estavam muito quentes, nós observamos isso. O ar quase não tinha muitas gotículas de água. Chove, o ar fica mais agradável. Por quê? Porque ele está úmido. Ele tem, no nosso ar vai ter mais o que? Água em forma de vapor, mais gotículas de água. Isso ajuda numa respiração melhor. Só que aí a água, pessoal, vocês podem observar que ela se transforma. Ela está na temperatura ambiente, ela vai poder ser solidificada, transformar em sólido, e ela pode evaporar, transformando em vapor. E também o processo oposto. Ela pode, estado gasoso, passar por líquido, ela pode do líquido passar para o sólido passar para o líquido. Então ela tem essas variações em sua mudança. Isso dependendo do que? Da temperatura, sua diminuição ou o aumento dessa temperatura. E quando ocorre essa passagem, né, do seu estado, nós falamos que há uma mudança de estado físico. E cada mudança, ela recebe um nome. O estado físico é o estado que ela se encontra, sólido, líquido, gasoso. Estado físico é como a água está sendo apresentada a vocês. Mudança de estado é o fenômeno de transformação de estado. Vamos lá. Nós temos aqui um bloquinho de gelo com a temperatura bem diminuída. Você vai aquecer esse gelo e ele vai
transformar-se em água líquida. Então, vai ter aqui uma fusão, estado sólido para estado líquido, quando há essa mudança, tá vendo? Precisa de dois estados para ter mudança, ela vai passar de um estado para o outro. Vai ter uma fusão. O que é fusão? Sólido para líquido. Quando ela está ao inverso, né? Nós pegamos uma água, colocamos a forminha de gelo, colocamos na geladeira para ela solidificar. Nós temos, olha, o nominho solidificação, porque a água ela se transformou em sólida. E quando nós temos a aguinha líquida passando para vapor, nós estamos fazendo um cafezinho lá gostoso e sobe aquela fumacinha no café, quer dizer que a água lá na panela está evaporando. Então, o nome do processo da mudança de estado físico do líquido para o gasoso é vaporização. E quando a nuvem, pessoal, a nuvem ela é formada, a nuvem de chuva é formada nesse processo inverso. A água se transformou em vapor e foi lá para a nossa atmosfera, certinho? Lá ela vai se juntando e vai cada vez ficando mais pesada. E aquele vaporzinho de água que está formando a nuvem, ela vai ficar aqui embaixo, ó, de forma mais pesada, e ela vai mudar de temperatura na nuvem mesmo. Ela vai ter um processo de condensação, ou seja, o vapor vai virar líquido, e a hora que essa nuvem estiver bem pesada, essa água cai em forma de gotinhas de chuva. Aí que legal, processo natural mostrando essa transformação. Então, condensação é quando o vapor vira líquido, certinho? Pessoal, atenção nisso. A água ela tem estados físicos, sólido, líquido e gasoso. E tem mudança de estados físicos. Fusão, sólido para líquido. Vaporização, líquido para gasoso. Nós temos condensação, gasoso para o líquido, e solidificação, líquido para o gasoso. E tudo depende do que? Da temperatura. Quando a temperatura diminui e quando a temperatura aumenta. Quais os três estados físicos da água? Falou estados. Estado é como ele está, lembra? Estado, como ele está. Muito fácil. Observe aqui no desenho e escreva. Explique onde encontramos cada estado físico da água e qual temperatura. Temperatura ambiente normal. A temperatura já foi apresentada para vocês aqui, ó. Então, tá escrito aqui, ó, normal, onde ela tá na temperatura ambiente, onde tá na temperatura normal, que nós conseguimos beber essa água. Vocês vão aqui nos quadradinhos, logo acima do desenho do estado físico e vai colocar, ó. Quando encontra essa água em temperatura normal, tá vendo aqui, pessoal? É o estado líquido. Onde que encontramos, ó? Nós encontramos ela em rios, aqui não tem um exemplo, mas vocês encontram em rios, na torneira, em lagos, certinho? A próxima está falando de baixa temperatura. Baixa temperatura tá aqui também, ó. Com baixa temperatura é o estado sólido. Ela encontra onde? Gelo, neve ou granizo. E próximo, temperatura elevada, onde nós encontramos temperatura elevada pelo estado gasoso, o ar que respiramos. Encontra-se em temperatura gasosa, ou evaporação da chaleira, né, da água do café. O personagem Bidu que diz: o caso de personalidade tripla ser muito séria. Personalidade tripla de quem? Da água, lá no desenho, ó. Vamos lá ver? Olha o que Bidu fala. Seu caso de personalidade tripla é realmente muito sério. O que ele quer dizer com isso? Quando ele fala personalidade tripla. Então, vocês vão explicar com a palavra de vocês o que Bidu quis dizer com isso. Certinho? Boas atividades a todos.